Bem-vindo ao podcast da família do Rogatti. Hoje quero falar com você sobre Santo Aníbal e as vocações. Ao longo da história da humanidade, Deus, por pura iniciativa pessoal, suscitou homens e mulheres capazes de olhar com seu olhar amoroso a realidade em que vivem e, unindo-se às alegrias e aos sofrimentos do seu povo, ouvindo seus gritos, colocam-se diante dele como servos humildes e dão o seu sim, sendo instrumentos e mensageiros do seu amor, para livrar, curar e conduzir o rebanho ao seu pastor. Este é o caso de Santo Aníbal Maria de Francia, nascido em Messina, Sicília, sul da Itália, em 1851. Nosso fundador cresceu e viveu em um momento específico da história de seu país. Nessa época, um movimento político e social estava tomando forma, resultando na unificação de toda a península italiana em um único estado. Esse processo criou problemas administrativos, econômicos e sociais em Messina. A miséria começou a aumentar, juntamente com o encerramento de muitas pequenas indústrias, a instabilidade política, falta de um bom governo, a decadência moral, um ambiente eclesial marcado pela falta de sacerdotes, um movimento anticlerical que resultaria na supressão das ordens religiosas e no confisco das suas propriedades e deserção tanto de sacerdotes e religiosos. Este cenário é o contexto em que surge a vocação de Santo Aníbal, que desde jovem abraçou esta realidade e se aproximou dos marginalizados, oprimidos do seu tempo, compartilhando com eles suas dores e questionando-se sobre o que fazer para ajudá-los, já que os via como ovelhas que não tinham pastor. É assim que Deus começa a trabalhar na vida de Aníbal desde sua infância, aceitando suas orações, tristezas e, ao mesmo tempo, na vida de fé, a confiança na sua companhia, vendo o seu amor pelos que sofrem e preparando-o para ser instrumento do seu amor. Em todas as vocações, há esses dois lados. Por um lado, a sensibilidade à realidade que vive seu povo, por outro, a busca sincera de Deus, o desejo de conhecê-lo, o desejo de ser santo. Desde a infância, Santo Aníbal abraçou este ideal, dedicando-se com cuidado à oração, à Eucaristia, à leitura da vida dos santos e ao amor e devoção a Maria. Lemos o que ele próprio disse sobre o seu desejo de santidade. Eu estava na flor da minha juventude. Eu ainda não era um sacerdote, eu só tinha posto a batina. Eu tomei prazer e às vezes me deleitei com a leitura da vida dos santos, e como um novato no campo das experiências religiosas, eu imaginei que os santos eram expressões de um tempo, mas com a passagem do tempo, eles teriam se tornado extintos, assim como os lendários heróis que não existem mais. E eu disse a mim mesmo, se ainda houvessem santos, como eu gostaria de conhecê-los e fazer deles meus amigos e, através deles, obter as graças de Deus. Com as vibrações próprias de um jovem, eu imaginei a santidade de maneira objetiva, colocando-a nas esferas inefáveis do mais alto misticismo, na íntima comunicação de uma alma escolhida que já não vive em sujeição à vida sensível, mas que se aproximou de Deus e se baseia nos esplendores divinos, como um espelho puro exposto aos raios do sol. Um ser que vive uma vida sobrenatural, diferente à dos outros homens, e que, como confidente de bondade infinita, pode derramar na terra graças e bênçãos infinitas. Durante toda a sua vida, o desejo de conhecer os santos em vida foi uma particular preocupação espiritual, que estimulou-o na busca da própria santificação. Querer ser santo foi o início do seu caminho de santidade. Deste modo, Deus trabalha na nossa vida, gerando esta curiosidade, este desejo, como Moisés teve curiosidade na sarça que queima e não se consome. Depois de procurá-lo com um coração de discípulo, Deus o chama e ele escuta a sua voz e responde como Samuel diante do chamado de Deus: Fala, Senhor, que
que o teu servo escuta. Neste ponto, Padre Vitale, colaborador de Santo Aníbal, comenta o que o padre lhe disse sobre a sua vocação. Uma noite, enquanto ele estava orando, ele experimentou fortes impulsos para consagrar-se totalmente ao Senhor, para se imolar a Ele, para não ficar preso com as coisas do mundo, de tal forma que, logo após o amanhecer, ele correu para a igreja onde o Santíssimo Sacramento era exposto para a adoração das 40 horas e ali repetiu incessantemente a Jesus sacramentado: Fala, Senhor, que o teu servo escuta. E ouvindo interiormente o intenso eco das vozes, sinto tanta luz na sua mente e tanto fogo no seu coração, que ele próprio não o quis ou talvez se ousou a exprimir. Santo Aníbal, sendo jovem e capaz de discernir com a ajuda de Deus a sua vocação, e referindo-se a ela diz: Minha vocação teve 3 características. 1. Em primeiro lugar, era imprevista. Embora eu tivesse um gosto pela vida piedosa naqueles tempos da maçonaria e do liberalismo prevalecente, não tinha pensado no sacerdócio. De repente, o Senhor me inundou com a sua luz. 2. Foi irresistível. Percebi que não podia escapar à ação da graça. Tive que abandonar-me absolutamente a ela. E 3. Foi seguríssima. Depois de receber a infusão dessa luz, estava totalmente convencido de que Deus estava me chamando. Não tinha a menor dúvida de que o Senhor queria me conduzir nesse caminho. Nos tempos atuais, no meio desta pandemia e das consequências que ela tem e terá para os novos povos, tenhamos muita esperança e confiança, porque assim como Deus preparou Santo Aníbal, e tantos santos e santas também nos preparará. Hoje também, nas nossas igrejas, na nossa sociedade, encontramos homens e mulheres jovens que, assim como o Padre Aníbal, experimentam uma busca profunda por Deus e um olhar para a realidade de seu tempo. Portanto, cabe a nós sermos testemunhas vivas para os irmãos e irmãs, os santos em vida que Santo Aníbal buscava, a fim de fortalecer estes mesmos irmãos e irmãs na fé, ajudando-os a descobrir a sua vocação, a missão que Deus lhes confia. Finalmente, refletindo sobre as vocações, o fato de conhecer a vocação de Santo Aníbal é um convite para nos interrogar sobre a nossa própria vocação, sentindo-nos desafiados a pensar: quais são as nossas preocupações? O que procuramos? Como está nosso desejo de estar com o Senhor, nosso desejo de ser santos, nosso desejo de servir? E, assim, ter a certeza que em nossa vida Deus está ali a me chamar, guiar e conduzir para o ser o santo que o mundo precisa.